Boa noite, queridos, vocês que estão chegando. Hoje é quinta-feira, dia 25 de junho, e hoje estamos dando início à live do presbitério, que é esse tempo que a gente tira para adorar o Senhor, e sempre há um convidado, sempre há alguém que compartilha a tela com a gente, compartilha experiências, compartilha vivências, né? E hoje nós temos a honra de receber o nosso amigo Mauro Elias, mais conhecido como Maurão, o nosso Maurão, na verdade, nosso poeta. Então, avisa seus amigos aí, avisa quem tá em casa agora, avisa ele que a gente está entrando para adorar o Senhor, e logo em seguida nós vamos ter o nosso amigo Mauro, juntamente aqui para compartilhar com a gente. Então, avisa todo mundo, não perca esse momento. Eu tenho certeza que você será edificado, que Deus tem algo para você, Deus vai falar contigo. Deus sempre está falando com a gente, não é verdade? A gente que às vezes está tão desatento, tão na correria, que a gente às vezes termina não ouvindo. A gente precisa um pouco de solitude às vezes. Solitude é aquele momento que você fica sozinho, espontaneamente, que você fica quieto no seu lugar, esperando para ouvir, esperando que Deus vai falar com você. Então, vai para o seu amigo que talvez esse seja um momento de solitude, que ele possa agora se acalmar, se assentar e deixar que Deus fale com ele. Tenho certeza que o Senhor irá ministrar na sua vida, assim como tem ministrado na nossa vida também. Que é uma canção que nós cantamos muito na nossa comunidade durante muito tempo. É uma canção que eu particularmente gosto muito, uma canção muito marcante.
meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Glória a Deus, glória a Deus. Eu nasci pra te chamar de Deus e andar no Senhor. Alô? Gente, veja se melhorou, por favor. Alô? Vamos ver se volta agora, gente. Me perdoe. Vejam se voltou agora. Voltou agora? Tá ok agora? Tá ok? Tá. Então vamos retomar.
chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo escolhido seu, sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia vem as tentações, me chamam, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo escolhido seu, eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia vem as tentações, e me chamam, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Diga isso. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Todo dia nós temos uma escolha a fazer. Todo dia são colocadas propostas diante de nós, são colocados caminhos diante de nós. A gente precisa fazer uma escolha. E a gente precisa escolher o caminho certo, a gente precisa escolher o caminho que leva para o Senhor, amém? Quando aparecerem dois caminhos diante de você, um caminho com certeza irá levar ao Senhor e o outro não. Então escolha o caminho que irá levar você para os braços do Pai. Aleluia. Deus te abençoe, querido. Eu quero agora, tenho a honra de convidar o nosso amigo Mauro Elias, que irá compartilhar a tela conosco, que irá compartilhar num bate-papo, até meio que informal, mas eu sei que o Mauro é uma pessoa muito sensível, é um poeta realmente, então eu quero convidá-lo para que possamos dividir esse tempo juntos, amém? Deixa eu convidá-lo aqui, só um minuto. O Mauro Elias, você está por aí? Deixa eu ver aqui, vou mandar o convite para ele. Cadê o Maurão, nosso amigo? Maurão, mandei um convite para você, só você aceitar aí para a gente... Vamos aguardar a entrada do nosso poeta.
nosso amigo. Maurão, recebeu o convite aí, Maurão? Vou mandar novamente aqui porque eu não sei se ele recebeu. Não recebeu? Peraí. Pede para ele me enviar o convite. Maurão, me envia o convite você então. Você consegue pedir para compartilhar a tela aqui, que eu aceito você. Eu mandei o convite, mas parece que não foi. Ah, agora vai sim. Estamos aguardando aqui o Maurão entrar. Aí, rapaz. Fala, meu amigo. Tudo bom, negão? Tudo bem com você? Tudo bem por aqui? Rapaz, que confusão, hein? Pois é, né, rapaz? A Essa, gente, essa, a gente... Então, cara, agradecer aí, né? A gente, dentro dessa caixinha, nós dois apertadinhos aqui dentro dessa caixinha, e uma galera do lado de fora, olhando a gente, observando, tentando participar de forma direta dessa conversa, né? Eu lembrei aqui, né, daquele nosso bate-papo lá na igreja, lá, e a gente falou sobre um dia trazer para uma live, e esse é dia chegou, verdade. né? É verdade, é Assim, verdade. porque tinha mais gente ouvindo, né? Tinha mais um cara lá com a gente lá, e Ih, ele rapaz, não lembro quem ouviu e era, ele não. gostou da ideia, né? Então, Marcão, eu queria falar Então, sobre Maurão, poesia. deixa eu te apresentar primeiro aqui. De repente tem alguém que não te conheça aqui, Maurão. Deixa eu te apresentar aqui pra galera. Peraí. Apresenta aí. Antes, tá? Né, vai que tem alguém aqui que Tá não conhece o falhando aqui. Maurão. Gente, olha, eu tô aqui com... Tá falhando? Voltou? Tá legal? Tá show aqui. Gente, ó, para quem não conhece o Maurão ele é diácono da comunidade evangélica de Mesquita lá, é alguém que caminha com a gente há muito tempo, é alguém muito precioso de fato, é alguém muito sensível. Até o Mauro ele falou uma coisa comigo ontem que eu fiquei pensando, né? Ele falou assim, a gente pode falar sobre Davi, né? E aí eu pensei assim, né, que na verdade quem se parece com Davi é o próprio Mauro, né? Porque eu lembro que Davi era um cara muito sensível, ao mesmo tempo era muito valente, né? Davi era um cara que era capaz de fazer proezas com uma espada, mas se desse uma caneta para ele também, ele fazia proezas, não é verdade? Escreveu salmos lindíssimos, né? E quando eu olho para o Mauro, eu vejo... O Mauro é um cara assim como o Davi, é um cara que está aí guerreando, um cara batalhador, um cara que já venceu muita coisa na vida, já passou por muita coisa na vida, já tem filhos criados, já tem neto, né? Mas ao mesmo tempo, o Mauro com uma caneta na mão, ele é capaz de arrancar lágrimas nos nossos olhos, né? Eu lembro até hoje de um aniversário do Nicolas, não lembro agora de quantos anos foi, que o Mauro escreveu uma poesia, né? E aí colocou o nome dele. Gente, é uma coisa linda. Eu lembro que a pastora Denise recitou a poesia, e, assim, foi uma coisa linda. Está registrado até hoje, né? No DVD. Então, esse é o Mauro. Esse é um cara que é capaz de parar e observar coisas que a gente, não, na nossa correria, não consegue observar. Então, a gente tem que valorizar essas pessoas. Teve uma pessoa, Mauro, eu estava ouvindo esses dias um programa sobre filosofia e poesia, e uma pessoa fez um comentário que eu achei muito pertinente. Ele falou assim, a poesia, a filosofia, ela torna a nossa vida mais agradável, mais amena, né? A nossa vida é muito dura. E aí eu fiquei imaginando, né? Imaginando o homem no início da civilização, que a rotina dele era muito mais pesada do que a nossa, que ele tinha que sair para caçar, ele tinha que prover o alimento de forma muito mais difícil.
E tudo isso sem poesia, né? Então eu imagino quando começou a poesia, a arte, como essas coisas ficaram mais leves, na verdade? E aí você, uma hora, entra nisso. Você é um poeta, um compositor, um cara que toca o nosso coração. Então, esse é o Maurão. Amém, cara. Poxa, me constrangeu agora, hein, rapaz? Você me desarmou, né? Na verdade, eu estava ouvindo aqui o Fernandinho. Eu não sei se foi bom em ouvir o Fernandinho, né? Porque eu botei aqui as 5 melhores do Fernandinho e estava aqui aguardando e ouvindo. E depois eu ouvi você aí também, cara. Eu fiquei carregado, né, de emoções, né? Na verdade, eu queria falar sobre isso mesmo, Marcão, sobre poesia, né? Claro. Poesia, eu passei a tarde tentando me municiar, né, eu falei assim, quer saber? Cara, isso aqui vai estragar tudo, né? A gente vai... Eu olhei lá, vi sobre Lima Barreto, sobre alguns poetas famosos, aquela coisa toda. Eu falei, cara, não é por aí. Se a gente tentar dar ferramentas para Deus, ele vai ficar de braços cruzados, não, né? A gente tem que entrar de mão É. vazia, né? Já que o tempo é tão curto, para não ficar cansativo também. Então, Marcão, eu queria falar sobre poesia, né? E queria falar também sobre esse... Na verdade, tem dois caras na Bíblia, né? Dois caras... A gente sempre, quando fala de caras da Bíblia, a gente tira Jesus, né? Tira Jesus e o apóstolo Paulo, né? O restante a É, gente vê ali com quem mais se identifica. Mas tem dois caras na Bíblia que eu sou muito apaixonado por eles, cara. Um é o apóstolo Pedro. Eu aham, costumo sim, dizer que sim. Pedro somos nós. Pedro somos nós na Bíblia, né? O vacilão, o cara que não vai fazer e faz, o cara que dá bronca em Jesus, né? Lavar o pé. É, Ô, você é o filho, eu imagino Pedro dando a bronca. A gente fala que não vai negar e nega toda hora, a gente pula na água, se afoga, fala, toda hora a gente está vacilando, né? Eu vi uma live com o pastor Fábio, o pastor Caio Fábio e o padre Fábio de Mello, e o padre falou uma coisa interessante, padre Fábio de Mello, não é isso? Padre Fábio, não é isso? É. Então ele falou o seguinte, que um dia ele espera se encontrar com o Fábio que Deus projetou para que ele fosse. Cara, achei tremendo isso, né? Então Pedro sim, sim. é a gente na Bíblia, né? Esse cara que o importante disso, né? Que você está falando a questão da poesia e da filosofia. O importante é que nós não nos conformemos com esse Pedro, né? Porque, na Sim, verdade, sim. existia um Pedro, um produto final que ele entendeu. Não é para a gente ser vacilão a vida inteira, não é para a gente negar a vida inteira, mas é para a gente chegar ao ponto que Jesus propôs na criação de nós. Né? E eu vejo na epístola, numa das cartas de Pedro, ele falando... Porque Pedro era um cara ardente, não é isso, Marcão? Aquele cara impulsivo, aquele Com cara certeza. O cara é grosso, né? muito Aquele cara intenso, sabia né? administrar isso. Aquele cara ardente mesmo. E na epístola dele ele diz assim, amai ardentemente uns aos outros. Né? O ardente não saiu da essência dele, continuou lá, Sim, mas ele passou a amar, né, é administrar verdade. aquilo. Ou seja, não foi João que falou. João não amava ardentemente. Sim. João era filhinhos, né, assim, toma cuidado, tal. Então Pedro já aquele amor mais forte, né? E ele se transformou naquilo e foi um dos principais líderes da igreja, né? Muito legal isso. Sim, é. E outro cara que E é muito mexe legal, muito Mauro, o comigo Pedro que está é falando. Davi, né, cara? Oi. Não, não, o legal que você está falando de Pedro, né? Que Pedro você está falando de personagens assim que são diferentes, né? É que o Pedro, ele é esse cara assim que você olha para ele, você já sabe o que ele está pensando, você sabe que você vê a essência do cara, né? Não é aquele cara que você anda com o cara, mas você não Imprevisível, né? sabe o que o cara não é aquele cara imprevisível, você pensa, o que esse cara está pensando? O que esse cara, não, é um cara que ele se mostra, porque ele é tão intenso, né, que ele não consegue se guardar, ele se mostra, as reações dele estão ali na cara, né? Isso é muito legal, né? Legal. E, assim, eu escrevi você sabe que eu gosto de escrever, né, cara? Mas Com eu não certeza. sou... Eu não converso com outras pessoas que escrevem, não.
né? A Adriana, ela é mais essa questão de livros, né? De uma coisa mais extensa, mais trabalhada, mais rebuscada. E assim, eu não sou o cara que senta para escrever. Eu sou o cara que a escrita me convida para sentar, né? Uhum. Quando um amigo meu, nosso amigo, outro Marcão, né? Ele me aconselhou a ir para o Instagram. Cara, eu me apaixonei, porque no Instagram você escreve a foto. Eu olho Sim, para a é. foto e penso, caraca, vou escrever isso, vou escrever aquilo, né? E eu escrevi esses dias uma postagem chamada Chão de Estrelas, e assim eu coloquei algumas obras-primas, né? Que, que eu, entre milhares, entre milhões, né? Eu usei até o termo do Homem de Ferro, né? Da filhinha dele, 1.000 milhões, né? São tantas. Mas eu destaquei 4, né? Que uma é o Soneto da Fidelidade, do Vinícius de Moraes, né? Outra foi Faltando um Pedaço, de Djavan, Poxa, é lindo. e uma música americana, que é a música que eu mais gosto, né? Assim, acho que é One Moment Time, né? Que a Whitney Houston cantava, e a tradução é fenomenal. Dá uma olhada na tradução dela, Marcão. É Eu muito conheço, profundo conheço, mesmo aquela conheço. letra. Geralmente a letra americana, tu vai olhar a tradução, tu até desanima, né, cara? Mas aquela ali é muito Não tem muito rica, parece sentido. até que foi escrita por um brasileiro, mas não foi, né? E a quarta obra que eu destaquei foi o Salmo 139, de Davi, né? E, na verdade, né, você olha assim para o soneto da fidelidade, aquela questão do amor que tive, né, que não seja imortal, custe Aham. que chama, mas que seja infinito enquanto durar. Essa frase, seja infinito enquanto dure, cara, isso é de morrer de inveja de um cara desse, cara. Assim, cara, pô, Deus, por que tu não deu para mim, deu pro Vinícius e tal? Mas brincadeiras à parte, né? Você vai pro o Djavan, né? Faltando um pedaço, né? O amor é como um raio galopando e Nossa, essa, desafio, abre essa fendas, música cobre é. vales, revolta as águas do rio. Quem tentar seguir seu rastro se perderá no caminho, na pureza de um limão ou na solidão do Nossa, espinho. um Isso é. espinho. É. O cara dele que escreve isso não tem que trabalhar nunca mais, cara. Dá um salário para ele lá. Tanta gente recebeu um salário sem fazer nada. Então dá um salário para o cara que fez alguma coisa, assim, que edifica, né? Então essas três, né? Eu queria ler aqui rapidinho, Marcão, o Salmo 139, né? Dá para ser? Pode, claro. O Pode, né? tempo Então vou ler é todo aqui. seu. Vou até abrir aqui. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer do céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas,
as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia, quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. Pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflige por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É muito complicado você ler algo com essa grandeza, né? com essa entrega, né? Porque eu consigo ver, porque isso aqui na verdade é uma oração, e você vê É uma oração, a gente sempre quando está, às vezes lá no púlpito, a gente fala assim, você, quando for orar, para de ficar falando, Senhor isso, Senhor aquilo, tal, ó grandioso, Deus, vai direto ao assunto. Não, mas a gente sabe, né, que quando a gente está falando isso, a gente está privando a pessoa daquela hipocrisia, né, aquela questão, não sei o quê, mas é muito bom você reconhecer o Senhor na sua fala, você dizer quem Ele é. E Davi, essa raiva de Davi toda aqui, era o zelo pelo Senhor, né? Ele estava com raiva dos caras que ficavam zombando dele, né? Não é esse ódio de hoje que a gente costuma ver aí nas redes sociais, essas brigas na sociedade, né? E interessante, quando eu falo dos 1.000 milhões, voltando aos 1.000 milhões, né? Eu posso pegar lá faltando pedaço, se eu for rever a minha lista, talvez faltando pedaço do Djavan, ele perca, né, pro Sampa do Caetano Veloso, né? Cara, é melhor botar o Sampa aqui. Faltando pedaço, pensando bem, o Sampa é melhor. Aí você vai lá no soneto da fidelidade, poxa, o soneto da fidelidade aqui é muito show de bola, mas talvez eu tenha esquecido da aquarela do Toquinho, né? Então você vai mexendo, cada vez que você mexer, você talvez mude alguma coisa nessa lista de 4, né? Mas o Salmo 139 não pode sair, sabe? Verdade, Mauro. E quando a gente fala, Marcão, em poesia, né? Você vai lá na literatura, na ótica da literatura, é arte de compor ou escrever versos, né? Assim, mas se você olhar um pouquinho, eles vão aumentando, dados, vão botando artigo, vão botando isso, vai engordando. Há um pensador, o professor aí falou que... Mas eu penso, né, talvez seja um erro, mas eu penso que a vida, ela é pautada em cima da poesia, né? Com certeza, a criação, mano. a Bíblia é uma poesia. Você vê, por exemplo, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho isso te dou. Isso é poesia, é uma fala comum, mas é poesia. E é interessante, né, Mauro? Porque a palavra fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito provém do Pai das Luzes, né? Então eu estava pensando, né? Esses caras, eles estão usando o talento que Deus deu para esses caras, né? E eu fico pensando, Mauro, um Deus que ele se chama do Deus do amor, a linguagem dele só pode ser poesia, cara. Porque poesia, eu acredito de fato, Mauro, poesia é a linguagem do amor, cara. A poesia é uma forma de você se comunicar, mas de maneira diferente. É por isso que você estava falando da oração. Às vezes você vê a oração, assim, não, isso que é o objetivo. Mas eu vejo uma oração como essa de Davi, e eu vejo, quando eu pego o livro de Jó, por exemplo, para ler, e vejo Jó sendo repreendido por Deus, eu vejo a linguagem de Deus falando com o Jó, eu falo, cara, é poesia, Deus fala com ele através de poesia. Deus está dando uma sova nele, como diz o pessoal do interior, dando uma sova nele, mas, cara, mas com uma linguagem poética. Onde você estava quando eu criei os montes, quando eu criei o behemote, quando eu criei os monstros marinhos, né? Então, assim, tudo uma linguagem muito poética, né, Mauro? Então, eu fico pensando, cara, Deus, ele é amor. E outra coisa que eu acho legal, Mauro, é que as pessoas não se atentam, mas eu penso assim, eu sempre falo isso aqui em casa.
Um dia chegar no céu, eu não vou me surpreender se a música oficial, né, oficial entre aspas do céu, for a música clássica. É Porque, verdade, é. sabe, Mário, a música clássica tem um poder tão grande, mas tão grande. Primeiro que é uma música que dura mais de 200, 300, 500 anos e a música não envelhece. Os caras continuam tocando aquelas músicas em concertos, enchendo salas de concerto, a música não envelhece. Então eu fico pensando, talvez a poesia seja a linguagem de Deus e a música oficial do céu seja a música clássica, sabe, Mauro? E eu vejo isso, sabe, Mauro? A gente precisa um pouco parar um pouco. Eu vi você falando aí que quando você é um cara que não senta para compor, né, para escrever. A escrita te convida, né? Isso é muito legal, Mauro, porque existem várias pessoas que falam assim, olha, eu para compor, eu tenho que sentar no lugar isolado, tenho que me fechar no lugar, pegar dicionário, pegar o Aurélio, pegar aquele outro dicionário, esqueci o nome agora. Tem um dicionário que é bem famoso também, esqueci o nome dele agora. O Hawais, usei vários dicionários, né? E aí eu vou escolhendo as melhores palavras, vai trabalhar. O próprio Djavan, eu vi uma entrevista dele, falou isso uma vez. Ele senta com o dicionário, ele constrói de fato. Então para ele é uma coisa trabalhosa, é transpiração. E tem outras pessoas que não, que a inspiração vem e o cara, quando vê, o cara compôs uma coisa linda. Talvez você tenha essa característica, de você olha para uma situação da vida e aquilo vem uma poesia para você. Então, assim, e eu acho isso muito legal, né? E eu gosto muito de Djavan, eu gosto muito de Djavan de fato, eu acho que as músicas dele são muito profundas, né? Mas eu creio que tudo isso vem de Deus. E a gente precisa, sabe, ter esse tempo, Mauro, de solitude. E a gente parar um pouco, sair da correria. Porque essa correria ela nos impede de ver essa beleza, né? A beleza da poesia, a beleza da natureza. De contemplar a natureza, Mauro. Sabe, quantas vezes, assim, hoje, até a gente mudou agora para apartamento, aqui é mais alto, a gente consegue ver o pôr do sol quase todo dia. Então, assim, pelo menos assim, né? Não o sol se pondo, mas ver o sol indo embora. Isso é muito legal, porque no dia a dia a gente não vê essas coisas, a gente não observa, a gente não para observar poesia. É tudo muito direto, né? Muito direto, Mauro. É verdade, às vezes a gente está sentado lá no culto, né? Um tempo atrás, né? Um tempo lá da antiga igreja, tal, às vezes na segunda-feira, quando eu era funcionário da igreja, e aí chegava no púlpito, o pastor Silvano pregava no domingo, aí deixava o esboço dele lá, o esboço com 3 palavrinhas, com 3 rabiscos. Aí você vê o cara chega, o pastoroso chega ali, cara, isso é poesia, negão. Sabe? É a É gente verdade. vazio para Deus nos encher. Alguém uma vez falou comigo assim, Mauro, cara, você fica postando aniversário para esses caras aí, um dia vão te cobrar, tal, você vai assim, cara, mas eu gosto. Eu não tô tendo trabalho. Na verdade, devolvo para a pessoa o que ela me dá, é só isso. Sim, aham. Você faz aniversário, eu te devolvo o que você me dá. Eu só tenho que escrever aquilo que você me dá na relação, Mauro Marcos. Só isso. Sim. Então eu não fico, cara, o que é que eu vou escrever para o Marcão? Não, já sento aqui, ó, aquele dia, lembra aquele dia que a gente estava na sua casa lá, aí no churrasco você só tinha um pedaço, você me deu o seu, ou você dividiu comigo. Aham. Eu pego o trecho assim e jogo, né, em meia dúzia de palavras para resgatar da pessoa aquele momento que a gente viveu. Né? E eu penso que essa questão do amor, o amor é muito complicado para a gente, Marcão. A gente vai morrer sem conhecer na plenitude, na inteireza. A gente ama só 10% daquilo que É deveríamos verdade. amar. Né? Porque é só olhar para a sociedade. Né? A gente, quando era criança, eles falavam para a gente que o amor era um verbo, né? E hoje a gente sabe que o Sim, amor sim. é o verbo, né? O amor é o Ele é o verbo, próprio ele verbo. não é É. o verbo, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E é muito legal isso, quando você conhece o Senhor ele poderia ter um espaço maior em nós, mas a gente não deixa, ele respeita isso. Né? Mas o Sim. tanto que a gente deixa, os 5 minutos que a gente dá moral para ele vai lá e faz um estrago, né? Chega lá e você, caraca, eu abençoei, poxa, Mauro, obrigado por isso, né? E é bom, sabe, fazer essa parceria, essa dupla com ele, que acaba sendo ele, né? E o rei Davi, né? Como você falou, o cara estava com a espada, de repente está com a caneta, né? E de repente você olha a vida toda de Davi. Davi foi o pior pai da Bíblia, sabe? É. Davi foi um péssimo pai. Davi foi um cara que cometeu erros cruciais, mas era o cara que
era o homem segundo o coração de Deus. Essa expressão, né, Marcão, o homem segundo o coração de Deus, eu acho que ninguém nunca, eu nunca perguntei a ninguém, sabe, assim, caraca, Aham. um homem segundo o coração de Deus, como é que é isso, né? O pensamento que eu adquiri para mim, né, que eu construí no meu coração, você me ajuda agora, Marcão, assim, eu acho que o pastor também está aí, eu penso o Ó, seguinte, que inclusive Deus... estão te cobrando aí, ó. Poesia aí para aniversário domingo. Quem? Quem? A Marluce. A Marlúcia é mole, já olhei, já marquei o aniversário dela. A Marlúcia é o Espírito Santo de saia, cara, assim, ela já está... Eu vou escrever um livro para ela. E então, Marcão, assim, quando eu leio que Davi era o homem segundo o coração de Deus, eu penso que Deus queria que todo homem tivesse coração igual ao de Davi, né? Ou seja, independente do tamanho do seu pecado, mas que na hora de pedir perdão você foi sincero, né? Sim, Né? é. Tem aquela história do que o pastor, acho que foi o pastor Mauro contou uma vez, o malandro chegava lá e pecava e pedia perdão a Deus, né? Deus perdoava. Aí o cara pecava, pedia perdão, pecava, pedia perdão, pecava, pedia perdão, e isso se tornou uma rotina na vida do cara. Aí chegou um belo dia, ele pediu perdão a Deus, e Deus perdoou ele. Aí Deus falou, não, peraí, Deus, peraí. Poxa, como é isso? Eu chego aqui e pego contra a sua santidade, peço perdão, você me perdoa, como é que é isso? Aí Deus falou para ele assim, todas as vezes que você vem aqui, para mim é a primeira vez. Né? Então eu penso Legal. não nesse coração, não no coração de Deus, mas no coração do cara. Então penso que Davi era esse cara, que o perdão dele é genuíno, o perdão dele chegava ao altar, sabe? Era sincero, sabe? Sim, sim. Mexia com o coração de Deus. É errado isso? Você concorda com isso? Ou tem uma opinião Não, diferente? concordo sim, Mauro. Eu acho que Davi realmente ele é um exemplo assim, né, de como a gente, porque Mauro, todo mundo erra. O fato é que alguns, quando erram, se debruçam, né, que é o caso de Davi, se debruçam e outros se fecham e esse se fechar, ele impede o agir de Deus, impede você ser tratado, ser curado. Então assim, Davi é esse exemplo pra gente, cara, você tem que ser como Davi, a gente tem que ser como Davi. Eu errei, Senhor, eu errei, pequei somente contra ti, eu pequei. Mas eu tô aqui desnudo, sabe? Eu vou botar pano de saco, não vou sair enquanto o Senhor não me perdoar, enquanto eu não me sentir, sabe, perdoado pelo Senhor. Então é esse cara, né? É um cara que ama tanto o Senhor que ele vai buscar esse perdão, custe o que custar, sabe? E às vezes a gente precisa ser assim, sabe, Mauro? Porque não importa quantas vezes Davi pecava, né? Você via que ele estava sempre arrependido, né? E eu sei que às vezes a gente, quando a gente está insistindo num pecado muitas vezes, aquilo vai meio que entrando na nossa rotina, aí você vai ficando meio sem graça de chegar diante do Senhor e pedir perdão. Você fala, pô, mas de novo, errei sobre isso de novo. E Davi não era esse cara. Davi era um cara, entre aspas, cara de pau. Ele chegava lá, se rasgava, a gente de Deus, se arrependia, né? E é esse cara que a gente tem que ser, dessa forma que a gente tem que ser. Como você falou, né? Achei muito legal isso, né? Porque a palavra fala realmente, né? Que ele lança no mar do esquecimento, né? Então, se você se arrependeu, eu pequei agora, fui no meu quarto, me ajoelhei, me arrependi, ele jogou no mar do esquecimento. Se eu pecar de novo daqui a pouco, eu voltar lá para ele, vai ser a primeira vez, porque aquele outro ele já pagou a conta, aquele já foi esquecido, né? Então é verdade mesmo, mano. Só que a gente fica com esse peso, né? A gente cria, coloca esse véu novamente e fica, não vou lá, poxa, não vou de novo. Mas para Deus, realmente, se houve arrependimento, é a primeira vez, né? É verdade. E essa questão do Djavan, do Vinícius de Moraes, que já morreu, né? Interessante é que quando o Djavan entra no estúdio, né? Primeiro ele faz lá a música dele, leva aquele tempo, depois vai para o estúdio ensaiar, vai gravar, até ficar bom, até virar CD. Ele sabe que quando aquela música virar CD, ela vai se eternizar, né? Ou seja, ele vai embora, mas a música dele vai continuar viva, né? Mas o rei Davi, Davi, quando fez essa oração, ele nem sabia que essa oração dele, ela ganharia os séculos, né? Ela romperia a barreira do tempo, ela entraria numa live como hoje, né? Nós lemos essa oração de Davi. Ele não escreveu uma música, ele não botou uma carta, ele fez uma oração, né? E ficou perpetuado, né? Então É. eu acho que pela essência,
Davi, ele não tinha motivação nenhuma, né? Comercial, não, vou botar aqui. Né? É igual um texto que eu escrevi uma vez sobre João 3,16, muito legal, né, Marcão? Eu imaginei, né? A imaginação é fértil, né? Se é fértil, ela brinca, né? Então eu imaginei João ali ditando, né? Lá por volta do que seria o capítulo 3,16, ele disse para o escriba assim, escreve aí, porque Deus amou o mundo. Aí o cara, porque Deus amou o mundo. De repente, João deu um branco. Caraca. Aí o cara, eu escrevi aqui, não, peraí. E João deu aquele branco, caraca, o que eu vou botar agora? E João, ó, amanhã a gente continua. Ele foi lá nas bibliotecas de Roma, foi nos pensadores, nos filósofos, sabe, nos príncipes da lei, nos doutores da palavra, saiu procurando todo mundo lá e ninguém deu a João o que ele queria, que era uma dele. E João casa assim, caraca, o que eu vou fazer agora? Tal. E chegou no dia seguinte lá, todo animado, e falou para o escriba assim, escreve aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu não encontrei nenhuma palavra, então bota essa mesma. Porque não existe palavra que defina, sabe? Imagina o doutor da lei falando, bota aí, ele amou o mundo de maneira maravilhosa. Cada um usou na sua inteligência, no seu intelecto, a melhor palavra mais linda possível. Só que João não tem palavra que se encaixe nisso, então bota de tal maneira. Ele amou tanto que deu, né? E aí eu peguei e escrevi isso, né? Não é legal isso que você falou, Mauro, de Davi, assim, porque... é muito legal estar aqui, sabe? Muito... Eu tenho visto algumas lives e me preocupo, né? Assim, o pastor Sfarney, ele falou que queria me ver numa live aí e tal, eu falei para ele que eu não me sentia confortável, aquela coisa toda, né? Usei uma outra palavra lá. Aí eu achei que eu estava livre, né? Aí eu fui conversar contigo aquele dia, né? Aí você lembrou, né? Aí já era. O Marcão lembrou, então vamos lá. Não, né, Mauro, cara? você Mas tem que compartilhar com a gente, Mauro. Você tem que compartilhar com a gente. cara, assim, Mauro, é muito legal. Você tem experiência, você tem vivência, você tem a sua poesia. Cara, você tem muita coisa a passar pra gente, Mauro. Você não pode ser agora repositário, não. Você tem que... Eu queria te fazer uma pergunta, Marcão. Você é um cara que é da música, né? Você canta, você é ministro de louvor, aquela coisa toda, você tem uma bagagem vasta e longa, né? Com louvor, né? Com música. Explica para mim aí, cara, esse poder, né? que a música tem, né? Eu não vou nem falar que ela nos aprisiona, porque prisão é muito forte, mas eu acho que é uma aliança, é um marco, tem a música que eu mais gosto, né, é o motivo da minha canção, né, do Moisés Malafaia. Aquela música ali, para mim, ela mexe muito comigo. Eu gosto muito também. Mas por quê? Porque eu tenho uma história com essa música, né? Sim, essa música, claro. Eu estava novo no K11, a gente estava pintando a igreja, estava o Zé Jorge, falecido Zé Jorge, pintando lá em cima, né, eu segurando a escada para ele, aí tocou essa música, né? Eu falei, Zé Jorge, cara, essa música quem canta? Ele, Maurão, é o projeto Vida Nova do Irajá, né? Então, ficou marcada aquela cena. Zé Jorge, a galera toda fazendo mutirão, aquele tempo bom, a igreja era uma casinha, né? Aquele tempo que a gente não esquecia os dias de culto de Santa Ceia, que a gente vive uma pandemia antes da pandemia. As pessoas não vão mais à igreja. Antes da pandemia, as pessoas somem da igreja, aparecem de novo, caraca, esqueci, acordei tarde, perdi a hora, né? Então isso é muito sério, isso é muito grave. A gente precisa rever nossos conceitos. É verdade. Né? Ou seja, a pandemia ela sempre existiu no que tange a nossa postura em relação à adoração ao Senhor. Eu estou me incluindo aqui, não estou sentado aqui com o martelo na mão. Tudo que a gente fala, arranha primeiro lá dentro. Porque vem saindo, né? Então a gente é o primeiro a sofrer. Verdade. A gente tem que falar. Então a gente precisa rever os nossos conceitos.
Então, sobre Mauro, isso. sobre Mas a fala aí da música. música aí, Marco. Então, sobre a música, eu tenho, assim, claro, tem a origem histórica e tem aquelas coisas que a gente infere, né, que a gente tira. Eu acho, primeiro, o seguinte, Mauro, eu acho assim, a música, nós viemos de Deus, nós viemos do céu. A música veio do céu, Mauro. Então, sabe aquela coisa que tem a mesma origem? Igual você é de Minas, aí você vê um queijo Minas, você, caramba, um queijo Minas, você vê um pão de queijo, sabe aquela coisa, cara, a tua origem é de onde você veio, da tua terra, entendeu, mano? Então a música, a origem dela é do céu, cara, a música foi criada no céu. Então, quando você ouve a música, aquele negócio entra em você, cara. Então a música ela vem de Deus. Então, é a primeira coisa. Segundo também, mano, que a música, ela inicialmente ela começou de forma ritualística, né, nos cultos. A música ela era cerimonial, né? A música fazia parte dos rituais de adoração, de culto. E em algum momento, eu não sei quem foi, que teve a ideia de usar a música para entretenimento também, né? Ele começou a dissociar. É, e aí, hoje tem a música que a gente conhece, que é a música para entreter, a música para divertir. Mas a música inicialmente ela era para cultuar Deus, era para usar nos rituais de adoração, né? Então, eu acho que tem a ver com isso, Mauro, a origem da música. Tem até tem um texto que fala quando o diabo foi criado, né? Junto com ele foram criados alguns instrumentos. Né? Depois você lê esse texto, se não me engano, está em Isaías. Isaías fala que pedras esfogueadas, né? Que algumas pedras foram criadas, alguns tambores, alguns instrumentos foram criados com ele. Então, até tem umas teorias que falam, né? Que por isso que o diabo utiliza muito também essa ferramenta que é a música, né? Para atrair pessoas, para atrair para o propósito dele, né? Propósito do mal. Porque a música ela tem esse poder. E aí o diabo, como ele foi criado com algumas características musicais, com alguns instrumentos, ele tem esse poder também. Ele usa isso a favor da causa dele, né? Da causa do mal. Então, assim, Mauro, eu penso isso, cara. A música ela vem do mesmo lugar que a gente, ela vem do mesmo pai que a gente, da mesma origem. Então, a identificação é automática, sabe? Bateu na gente, a gente, caramba, aquilo faz bem pra gente, sabe? Inclusive, essa música, Motivo da Minha Canção, tem aquela também, Agnus Dei. Cara, aquela música Agnus Dei, você olha para a letra é mais simples possível, para até pão com manteiga, cara. Mas o que entra naquela música, como você falou, é do céu, negão. O que aquela música faz dentro da gente, sabe, é uma coisa de doido. Esse Motivo da Minha Canção, todas as vezes que eu ouço, parece que é a primeira, cara, assim, uma coisa de doido, uma relação muito forte, sabe, assim. Eu sou fã do Belchior, né? Sempre gostei do Belchior, assim, o jeito dele fazer poesia, o jeito dele escrever, aquele cearense, né? Todo durão, né? Assim, mas é todo meloso na escrita, né? E infelizmente ele morreu também, mas eu sempre gostei muito dele, do Djavan, do Caetano Veloso, né? Assim, tal. Mas quando eu comecei a ouvir, né, o Paulo César do Logos, o próprio Fernandinho, né, ou seja, são duas propostas diferentes, sabe? Eu continuo ouvindo Belchior, continuo ouvindo Djavan, Caetano Veloso, são propostas diferentes, sabe? Eu tenho ouvido o que o Djavan tem para me dar, ele me dá. O que o Paulo César, o que o Fernandinho tem para me dar, eles me dão também. Ou seja, cada um dá o que tem, não é isso? Então, eu recebo o que eles dão, sabe? Então, essa interação com a música, aquela questão de música secular, música do mundo. Gente, pelo amor de Deus, né? Assim, é uma posição minha, né? Pelo menos. É o que a gente fala, Mauro. Eu posso me inspirar numa pregação ouvindo Belchior. Sim. É aquilo que a gente fala, Mauro, que o que existe é música boa e música ruim. Tem música ruim, tem música que fala de coisa ruim, tem música que fala de coisa sensualidade, de sexo. E tem música que fala de amor, que fala de coisas da vida, né? E querendo ou não, a gente é crente, mas a gente vive essa vida. Então, a identificação é clara. Quando você ouve a música do Djavan, falando lá da Flor de Lis, do pé que nasceu Maria, né? Nem Madalena. Você já viu a história dessa música? Já viu essa história? Já viu a história dessa música, Maurão? Da Flor de Lis, do Djavan? Cara, a música já ouvi. Que ele fala que a mulher dele, né? Perdeu a filha, né? Então, olha só que interessante ele falar do pé que... Não, ele perdeu a mulher, na verdade, né? Ou seja, do pé que brotou Maria, do pé que a mulher dele nasceu, nem Madalena nasceu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Então, assim, ele está falando de uma situação trágica, né? Que é a perda de uma esposa, e aí ele não vai ter fruto, ele não vai ter um filho dessa esposa. Então, assim, o negócio tá... Caramba, gente.
Só que a gente fica tão, às Exatamente. vezes, né, olhando só para o religioso, né? Não, só para o religioso, não, religioso que é bom. Só que a gente esquece, a gente tem uma alma, a gente tem uma alma, a gente vive situações, a gente tem o nosso romance em casa com a nossa esposa, né? Então, assim, eu acho que tem que ouvir coisas boas, tem que selecionar. O grande problema do debate, Mauro, quando a gente fala assim, não, porque música secular não é pecado. Só que o jovem, muitas vezes, Mauro, ele não tem o estofo que a gente tem, ele não tem a experiência de vida. Aí quando fala assim, não, não é pecado ouvir música secular. E ele vai ouvir a Ivete Sangalo, ele vai ouvir, sei lá, a Tati Quebra Barraco, ele vai ouvir a Jojo Todinho, porque ele fala, não, música secular não é pecado. Só que essas músicas, elas ofendem as pessoas, ofendem as mulheres e ofendem a Deus. Então aí, essa música ela não é recomendável. Só que os jovens, ele não tem esse filtro que a gente já tem, né, Mauro? Eu tenho 45, né? Você também tem um pouco mais. Então, assim, a gente tem um estofo, a gente sabe que é bom, a gente sabe avaliar, a gente sabe filtrar. E o jovem muitas vezes não sabe. Poxa, Mauro, infelizmente a gente falta 55 segundos, mas vou te dar esse tempo para você falar o que você quiser, Maurão. Não, só quero agradecer aí. Poxa, eu queria. O Wellington chegou agora aí, ó. Meu É filho, o mesmo, né? Matheus, chegou agora. Agradecer aí a galera que esteve com a gente, sabe? Eu estava vendo aqui vendo antes daí o Marcos Mion com a Sabina Sato. Já estava com mil e Aham. pouco, né? A gente está aqui com 19, com 20, mas meus 20 valem 1.000. É Lamento por você, verdade, é Marco verdade. Mion, sabe? Os meus 20 são 20 amigos. Os seus 1.000 são pessoas que você nem conhece, tá? Aquela coisa É, toda. são Só lamento curiosos, por né? você. Tá bom, negão? Obrigado aí Maurão, pelo muito convite obrigado, Maurão. Não, e privilégio que nós sempre estar possamos contigo. marcar outras conversas, tá bom? Amém, amém. Espero que todo mundo tenha gostado como eu gostei, Maurão. Amém, negão. Deus te abençoe muito, cara. Valeu, que eu agradeço aí. Amém.